Muito boa tarde, bom dia a todas e a todos. E um grande gosto aqui regressar ao IUME, casa que costumo frequentar muitas vezes e onde também colaboro no mestrado que é feito em cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, mestrado em Direito e Segurança. E, portanto, como imaginam, estou realmente em casa, vindo aqui uma vez mais. E gostaria também de agradecer este amável convite que me foi dirigido. Aliás, virei aqui duas vezes, hoje e na próxima semana, e portanto também por isso agradecer o convite quer do comandante do IUME, quer do diretor deste primeiro curso internacional de estudos de segurança interna. Isto hoje vai ser um dia para mim bastante ativo em matérias de segurança, porque da parte da tarde, se Deus quiser, estarei em Braga para proferir uma conferência também num congresso internacional de segurança e criminalidade que vai ser promovido, está a ser promovido a partir de hoje pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Como veem, houve aqui uma coincidência realmente de num só dia poder pronunciar-me sobre estes assuntos, que têm sido assuntos, aliás, que eu tenho estudado com mais veemência nos últimos anos. Também dirijo um cumprimento especial ao seu Tenente-Coronel Mário Godelha, que tem sido aqui uma voz particularmente ativa e realmente determinante neste curso, e também lhe agradecer todas as gentilezas e alguma paciência para às vezes poder suportar algumas impaciências da minha parte, mas as coisas são assim e, portanto, agora esta fase da minha vida já vai ser difícil mudar, mas tentarei sempre fazer o meu melhor para poder sempre colaborar, na medida do possível, com o IUME e com a GNR, como e sabe, gosto muito de o fazer. De acordo com aquilo que me foi sugerido, o título desta minha intervenção é o direito da segurança, o estado da arte. Para aqueles que estão desprevenidos, estejam descansados que eu não vou aqui fazer nenhuma função artística. Aqui o estado da arte não tem a ver com nenhuma função artística. O estado da arte é uma expressão curiosa, mas tem a ver com, no fundo, um ponto de situação. Se bem interpreto aquilo que me foi pedido, penso que essa é a ideia, um ponto de situação sobre os estudos que se têm desenvolvido, quer em torno da segurança, como ciência, quer em torno do direito da segurança, como um setor específico que trata da segurança ou um setor específico do direito, portanto, neste cruzamento das questões da segurança com as questões de natureza jurídica. E faço também porque, como sou jurista de base, não tenho formação policial, não tenho formação militar, não sou historiador, não sou politólogo, não sou especialista em relações internacionais, portanto a minha abordagem será sempre uma abordagem também que pode ser condicionada, espero que não, pelo facto de ser jurista. Mas penso que é importante separar as duas realidades. Por um lado, fazer o ponto de situação, o tal estado da arte, dos estudos de segurança, como é que eles têm vindo a ser encarados no mundo e também em Portugal. Penso que isso hoje se justifica. E depois, numa segunda parte, falar sobre os estudos e o desenvolvimento que tem sido conferido ao chamado direito da segurança, se é que ele existe. Eu isso sou suspeito, porque, na verdade, no ano passado publiquei este livro, ao qual dei precisamente o nome de Direito da Segurança, portanto é natural que para mim o direito da segurança exista. Mas é capaz de não ser uma opinião inequívoca e, portanto, terei depois muito gosto convosco na parte do diálogo que seguirá a minha intervenção, estudarmos alguns aspectos que porventura são mais teóricos sobre a autonomia deste ramo do direito, mas talvez mais do que isso, saber as opções que nós temos, sobretudo em Portugal, em matéria do tratamento legislativo da segurança e aquilo que pode ser mudado, ou aquilo que está errado, ou aquilo que pode ser melhorado. Portanto, penso que essas são as duas perspectivas que me trazem aqui. Em relação à primeira perspectiva dos estudos da segurança, nós hoje, embora Portugal seja um país muito seguro, dos mais seguros do mundo, há vários rankings, uns dizem que somos o terceiro, outro ranking que somos o quinto, salvo erro. Isso não interessa muito, mas na verdade somos dos países mais seguros do mundo. Mas a verdade é que os estudos de segurança em Portugal também têm aumentado, têm-se multiplicado. Não só em Portugal, como noutras escalas,
embora por razões diversas. E, portanto, uma coisa é certa, uma visão tradicional de estudar a segurança a partir de um foco exclusivamente militar e exclusivamente estadual é uma visão hoje ultrapassada. Portanto, os estudos de segurança revelam cada vez mais uma emancipação dos estudos da segurança de um reduto onde eles estavam, não que estivessem mal, mas porque na verdade foi o seu reduto histórico, uma visão político-militar da ideia de segurança. Aliás, foi essa a primeira, porque o Estado, como sabem, nas estruturas de segurança, a primeira estrutura de segurança que sempre existiu foram as Forças Armadas. As Forças Policiais são uma estrutura recente na história do Estado, apareceram no século XVIII, pelo menos com alguma consistência. Digamos, a ideia de segurança interna ou a ideia de polícia é uma ideia do século XVIII. Agora, as Forças Armadas, sabemos que desde a sua origem os Estados sempre tiveram Forças Armadas. Portanto, bem, isto para já não falar de outras estruturas de segurança mais recentes ainda, como as estruturas de proteção civil ou as estruturas de segurança do Estado. Isso então ainda são fenómenos ainda mais recentes. Portanto, não estou com isto a criticar o facto de as Forças Armadas, desde sempre, terem estudado o fenómeno da segurança ou as questões ligadas à segurança, mas na verdade hoje há uma multiplicação das instituições que versam os estudos da segurança, o que implica também necessariamente não só uma multiplicação de agentes do conhecimento, mas também uma multiplicação dos destinatários do conhecimento e uma multiplicação do conteúdo do próprio conhecimento da segurança. E, portanto, a segurança hoje deixou de ser uma segurança vista de uma forma tradicional e, portanto, penso que podemos chegar à conclusão que há verdadeiramente uma emancipação dos estudos da segurança para terem uma autonomia científica, pedagógica, nos vários saberes que são, evidentemente, ministrados no âmbito do ensino superior e no âmbito da própria investigação científica. Isso hoje vai sendo uma realidade. Quais são as razões que determinaram esse facto? Como vos disse há pouco, as razões podem ser diversas. Em Portugal, isso tem sucedido, não porque haja propriamente um problema de segurança sério para resolver, felizmente que não temos, nem temos problemas graves de segurança interna, nem de segurança externa, mas isso em Portugal realmente tem-se desenvolvido, até no fundo, um pouco para resgatar a má fama que as questões de segurança tiveram no tempo do Estado Novo e, portanto, para mostrar que a segurança é uma realidade democrática e é uma realidade legítima no Estado de Direito. Portanto, penso que, graças a múltiplos esforços de várias instituições universitárias e superiores, ligadas às Forças Armadas, ligadas às Forças Policiais, provavelmente estes estudos têm vindo a aprofundar-se e, portanto, até com a multiplicação dessas mesmas instituições. Claro que, noutros países, este alargamento dos estudos de segurança tem outras razões. Vejo aqui alguns colegas, aliás, alguns meus alunos brasileiros, a questão dos estudos de segurança, por exemplo, no Brasil ou em países em que a insegurança é maior, as razões são óbvias, são razões de necessidade de estudar o fenómeno da segurança para ter respostas que possam mitigar o mais possível as ameaças a essa mesma segurança, sobretudo a segurança interna. E, portanto, o tema dos estudos de segurança, do modo como nós encaramos as várias acessões de segurança nesses países têm outras razões diferentes. E depois também há razões desta nova era da globalização. A globalização já vai tendo várias eras, que é precisamente o problema do terrorismo internacional e a radicalização jihadista. Isso também é outra, tem suscitado por parte de múltiplas instâncias internacionais e com a intervenção também das Nações Unidas e de outras instituições, portanto, novas necessidades de estudar a segurança, portanto, não só a questão do terrorismo jihadista, porque a partir de 2001, com o 11 de setembro, as coisas mudaram particularmente, mas não só isso, tudo aquilo que tem mudado na cena internacional, nas novas ameaças que nós sabemos, não só os Estados colapsados e falhados que provocam problemas de segurança regional, como também novos fenómenos de pirataria, o problema da cibersegurança,
e a necessidade da ciberdefesa. Portanto, coisas, realidades novas que todos já sabem que existem, que são reais, mas que, de facto, determinam a necessidade de reestudar as acessões de segurança e de reestudar os agentes que podem produzir esse conhecimento e que podem ajudar a quem depois produz esse bem precioso que é o bem da segurança. Evidentemente que nesta matéria o direito também terá a sua cota-parte de responsabilidade, porque também pode contribuir para esse mesmo resultado. Mas, portanto, esta é a razão de fundo para hoje vermos as questões da segurança de uma outra maneira. Há pessoas que acham que os discursos da segurança é um discurso até exagerado. Há pessoas que acham que parte de nós está obcecada com as questões da segurança. Estamos a ver em cada esquina uma conspiração ou um crime. Não é bem assim. Acho que há razões objetivas para haver a preocupação de estudar as questões da segurança e o modo de responder às ameaças que põem em causa a segurança interna ou externa. Não é uma questão nem de moda, nem é uma questão de haver alguns maluquinhos da segurança. As questões são objetivas e são questões que são, além do mais, mensuráveis do ponto de vista das políticas públicas. E há exemplos em que, quando as políticas públicas foram mal dirigidas nas questões de segurança, os países perderam segurança. Portanto, há maus exemplos, mas também há bons exemplos de que, em que a tomada de certas decisões de políticas públicas puderam melhorar os países em matéria de segurança. Portanto, além do mais, as questões da segurança não são nem questões, digamos, absolutamente estáveis, nem são questões de tudo ou nada. A segurança não é só um conceito qualitativo de ter ou não ter. A segurança é um conceito mensurável. Pode haver graus de segurança. E isso muitas vezes é importante, e penso sobretudo nos países que têm mais dificuldade na segurança interna, pode haver políticas públicas certas, e já agora a legislação certa, que corrija elementos da segurança objetiva e também, enfim, por contraposição a isso, também possa aumentar a percepção de segurança dos cidadãos, embora isso seja chamada segurança subjetiva. Isto é aquilo que os cidadãos acham que está a acontecer em matéria de segurança. Às vezes não é aquilo que acontece na verdade. Sabemos que há sempre uma discrepância entre os sentimentos de segurança ou de insegurança e os dados objetivos ou da criminalidade ou de outro tipo de elementos que podem corporizar as questões da segurança. Aqui não refiro sobretudo a segurança interna, mas não necessariamente só a segurança interna. Portanto, também penso que as pessoas têm um pouco a ideia de que a segurança é como a confiança, ou temos ou não temos. Não é bem assim. A confiança, talvez, a confiança pessoal, ou temos ou não temos. Quando perdemos a confiança de uma pessoa, perdemos, não há graus de confiança. Na relação humana não há graus de confiança. Ou há confiança ou não há confiança. Mas não é assim na segurança. Na segurança pode haver graus, pode haver uma, digamos, uma medição desses graus de segurança através de diferentes índices. Depois, outro aspecto, agora ainda em termos genéricos, no que respeita aos estudos de segurança, diz respeito a saber de que segurança é que estamos a tratar, porque a segurança como conceito genérico significa a proteção de direitos e de bens jurídicos, de direitos e de interesses e de valores. Eu aqui vou muito além dos conceitos tradicionais, portanto, aqui a proteção é a proteção dos direitos das pessoas, das comunidades, do Estado, da estrutura do Estado, da sua independência, do seu território, do seu poder político, ou a segurança internacional, portanto, a paz entre os povos, portanto, no fundo essa é a ideia da segurança internacional, portanto, a segurança em sentido amplo, como proteção, como objetivo, mas como atividade levada a cabo por instituições que produzem essa atividade da segurança. Portanto, a segurança como um fim, a segurança como uma atividade, a segurança como um conjunto de instituições que levam a cabo essa atividade. Depois que pode ser segmentada em função dos meios de que dispõem e especificamente dos objetivos que quer atingir, porque a segurança, uma coisa é a segurança externa, portanto, preservar a independência de um país, outra coisa é a segurança interna, que o país não tenha criminalidade e não haja altercações de ordem pública, outra coisa é a segurança do Estado, outra coisa é a segurança civil. Portanto, também aí podemos depois compartimentar a ideia de segurança em várias subseguranças. Agora, como é que, digamos, os estudos científicos têm vindo a ser feitos noutros países? Aí Portugal ainda tem que caminhar,
Não julgo que haja propriamente ainda, até podia haver, uma escola portuguesa de segurança, mas na verdade em alguns países têm aparecido pensadores que têm marcado tendências no estudo da segurança. E há sobretudo três tendências, até pode haver mais. Bem, a visão clássica é aquela que eu vos disse, a visão político-militar da segurança, portanto, a segurança deve ser sobretudo assegurada e garantida pelas forças militares e a segurança do Estado, que é uma visão mais tradicional, mas tem havido, sobretudo no campo da sociologia da segurança, novos estudos, e eu refiro aqui três escolas que têm tido muita importância. Uma delas é a mais conhecida, a Escola de Copenhaga, já ouviram falar certamente, que tem, de facto, encarado o fenómeno da segurança, que não é um fenómeno apenas, digamos, de natureza policial ou de natureza militar, mas entende que a segurança de um país deve ser uma segurança do Estado, quer para cima, quer para baixo, portanto, envolvendo várias comunidades supra- e infraestaduais, e deve também envolver também outros aspectos novos da segurança que têm a ver com a economia e com o ambiente. Portanto, uma ideia um pouco mais global da segurança. Há vários estudos. O grande autor da Escola de Copenhaga, que fez vários livros notáveis a esse respeito, o senhor chamado Barry Boozan, que de facto tem defendido este tal conceito mais global da segurança, com a participação também dos cidadãos e das empresas, e trazendo essa visão alargada da segurança também para o discurso político. Portanto, esta é talvez a mais conhecida escola de segurança, a Escola de Copenhague. Embora depois este autor também tenha escrito e tenha trabalhado e vivido no Reino Unido, na prática hoje já vai havendo realmente dificuldade de fazer as fronteiras. Depois há uma outra escola do país de Gales, a Escola Galesa de Estudos Críticos de Segurança, que tem uma visão diferente da segurança. Eu diria que é uma visão pró-marxista, ou uma visão emancipatória. Ou seja, as questões da insegurança têm que ver com as condições económico-sociais dos povos onde a insegurança existe. E, portanto, a insegurança é o produto da opressão dos povos. E, portanto, onde há insegurança porque há comunidades que não têm igualdade de acesso aos serviços públicos, e há insegurança porque há desigualdade social. Portanto, no fundo, isto faz lembrar a visão marxista da sociedade, como sabemos, porque era uma visão materialista e que justificava a organização social na luta de classes, sobretudo através do fator económico das relações de produção. E, portanto, esta visão dita emancipatória dos estudos de segurança, que tem a sua parte de verdade, não julgo que seja totalmente fiel ao problema em si. Agora, que a insegurança muitas vezes é gerada por uma errada redistribuição da riqueza e por estruturas económicas e sociais distorcidas e injustas, sim, acho que podemos chegar a essa conclusão. Eu acho que, em parte, é essa a realidade brasileira, em que, porventura, este discurso crítico dos estudos da segurança, no sentido de encarar o problema da segurança não apenas numa mera repressão, mas ver a questão na sua causa, sobretudo económica, eu penso que esta visão também tem o seu quê de verdade. Mas é outra perspectiva. Talvez uma perspectiva mais politizada e realmente mais focada do ponto de vista de uma ideologia política mais marcada. Depois, uma outra ideia de uma outra escola, talvez não tão expressiva, embora o país seja muito expressivo, na França, a Escola de Paris, em que defende hoje uma fusão entre a segurança interna e a segurança externa. Portanto, acabar em definitivo com essa distinção. E, portanto, pôr as forças militares a trabalhar com as forças policiais e, portanto, os problemas da segurança são problemas, digamos, que não têm qualquer fronteira e, portanto, que se justifica que possa haver essa maior interseção entre a segurança interna e a segurança externa. Claro que isto na França tem não é só de agora, mas tem um interesse particular, porque, como sabemos, a França tem sido dos países mais fustigados pelo fenómeno do terrorismo. E com mais problemas, além de ser um dos maiores países da Europa, em território, e em população não é o maior, mas é um dos maiores, mas também é o país
sendo o maior da Europa, que tem mais conexões com, com as antigas colónias, que teve mais antigas colónias, e em que as antigas colónias e os povos que mais facilmente emigraram para a própria França. E, portanto, a diversidade étnico-cultural, ou se quiserem, as minorias étnico-linguísticas, ou as minorias nacionais da França, têm um peso muito superior àquilo que sucede nos outros países da Europa, que não tem qualquer paralelo nem com aquilo que sucede na Itália, ou com a Alemanha, ou com a Espanha. E, portanto, é natural que, digamos, os problemas da França sejam particularmente críticos do ponto de vista de uma paz social e uma paz integradora de uma multiplicidade de minorias que existem, que também são minorias de natureza religiosa, e que a quem, porventura, são atribuídos alguns focos de insegurança, às vezes de uma forma injusta, outras vezes de uma forma que é comprovada pelas investigações que são feitas. Mas, portanto, não é de estranhar que a França esteja realmente numa situação particularmente difícil deste ponto de vista. Porque é um país que está no centro da Europa e é um país muito grande e um país que teve uma colonização muito forte e, portanto, sobretudo na Europa, na África Ocidental. Portanto, onde afluem, e de toda a zona do Maghreb, onde afluem realmente múltiplas correntes de imigração, e isso depois, muitas vezes, gera uma dificuldade de integração. Portanto, este é um pouco o sentido da ideia do conceito que os especialistas têm da segurança conforme pelo menos estas três escolas. Admito que haja outras, não estou a ser exclusivista. Agora, a verdade é que também, do ponto de vista internacional, aparece, a partir de 1994, um outro conceito de segurança, que é o conceito de segurança humana, de que já ouviram falar, com certeza, não estou a dizer nada de novo, mas é um conceito controverso. Porque é um conceito que, para alguns, traz mais desvantagens do que vantagens. Traz mais inconvenientes do que méritos. A meu ver, eu uso esse conceito. Tenho simpatia pela ideia da segurança humana. Mas eu não deixo de reconhecer que as críticas que são dirigidas a esse conceito têm alguma consistência. Porque a segurança humana, no fundo, o que tem de importante é tomar como foco da segurança não o Estado, mas a pessoa humana, o cidadão. E, na verdade, o Estado existe para o cidadão. O Estado por si não vale nada. O Estado é uma comunidade de pessoas. Claro que pode haver uma ideia de identidade nacional. As pessoas não têm apenas a sua identidade pessoal, mas também se sentem num coletivo, numa identidade nacional. Sim, senhor. E o Estado deve proteger essa identidade coletiva. Mas, em último termo, é a pessoa que nós temos que proteger. Isto é como aqueles que acreditam na vida eterna. Os Estados não têm alma nem vão para o céu. Quem tem alma e vai para o céu são as pessoas. Eu sei que até há uma teoria teológica que diz que os Estados têm um anjo protetor. O anjo de Portugal, que nós comemoramos no dia 10 de junho. Na Bíblia, que eu saiba, não há anjos que protejam os Estados. Mas o que eu tenho a certeza, acredito nisso, é que tem que haver a proteção individual das pessoas. E, portanto, o foco da segurança humana protege as pessoas, embora, evidentemente, que essa proteção, na maior parte dos casos, só pode ser pela estrutura estadual, que é onde as pessoas estão integradas, e não só. Portanto, a segurança humana tem esse interesse de colocar o ponto de proteção na pessoa e não tanto no Estado, e, portanto, no fundo, tem a vantagem de trazer uma concepção personalista à segurança e não uma concepção transpersonalista, de a segurança ser dada às pessoas através do Estado, mas ser ao contrário, o Estado o Estado ser um instrumento de proteção das pessoas. Portanto, uma visão personalista da segurança, isso parece-me uma boa ideia. Uma visão de cidadania e a ideia de que a segurança das pessoas não é só uma segurança política ou militar. Não é só uma segurança policial ou uma segurança no que respeita às Forças Armadas, mas é também uma segurança económica, uma segurança ambiental, uma segurança política, de haver eleições livres, do sistema político funcionar em democracia, em Estado de Direito. Portanto, uma segurança alargada em várias dimensões, muito para além da questão de não haver crimes ou de não haver golpes de Estado, mas de haver uma economia a funcionar, de haver um ambiente equilibrado, de haver a continuidade dos serviços públicos, de haver segurança energética, de haver um conjunto de realidades que também correspondem a desejos e a sentimentos de segurança. E, portanto, a segurança desta perspectiva
ou a insegurança, se quiser o conceito reverso, é a violação de todas essas dimensões. Portanto, nós, por este caminho, e aqui está a parte mais controversa, qualquer violação dos direitos das pessoas é também uma violação do direito à segurança. Portanto, o direito à segurança deixa de ser o direito apenas, deixa de ser o direito de apenas a pessoa ser protegida nos seus bens, mas quaisquer outros valores que não têm a ver com a pessoa, mas têm a ver com a sua inserção política, ou económica, ou social, também são violações a uma segurança humana que vai muito para além da segurança individual. O problema da segurança humana é exagerar num discurso em que tudo se torna insegurança. E, portanto, qualquer violação ou qualquer assimetria no plano económico ou no plano social, tudo isto se transforma em questões de segurança. E depois tem um problema porque a resposta que nós damos às questões de segurança, uma coisa é uma resposta militar ou uma resposta policial, outra coisa é uma resposta da justiça, ou uma resposta da economia, ou uma resposta das estruturas do ambiente. São respostas completamente distintas e, portanto, não podemos encarar o fenómeno da segurança como este conceito implica, com um certo caráter unitário, porque há uma necessária segmentação das estruturas que podem produzir este bem coletivo da segurança. Mas, de toda a maneira, a segurança humana teve uma grande vantagem, e tem uma grande vantagem, que é alargarmos o horizonte a outras exceções, aquilo que nós chamamos hoje as novas seguranças. De facto, teve esse mérito. Quais são as novas seguranças? Há muitas. Desde logo a cibersegurança. No mundo digital, isso tornou-se óbvio. Embora por acaso a segurança humana não estivesse particularmente a pensar nisso, porque em 1994, como imagino, não havia propriamente ainda internet. Mas mais do que isso, a segurança ambiental, a segurança biológica, a segurança energética, portanto, são novas concepções de segurança. A segurança económica, a segurança dos consumidores. Portanto, estas são as novas seguranças que nós vamos a pouco e pouco estudando, que nos trazem novos desafios e que, de facto, julgo que podem ser vistos desta perspectiva. Portanto, pelo menos, se não aceitar o conceito de segurança humana como tal, pelo menos ele tem, a meu ver, tem dois méritos. Eu aceito, mas com reservas, digamos assim. Tem o mérito de trazer uma concepção personalista da segurança o que pode limitar certos excessos de restrição de liberdade, como é evidente, a consequência pode ser essa, e também tem o mérito de nos levar mais longe na abertura do conceito de segurança a novas realidades que também se têm imposto nos últimos tempos. Bom, mas então, afinal, como é que nós vemos a encarar a segurança de acordo com estas várias escolas e de acordo com o proposto conceito de segurança humana, o que é que nós podemos, na verdade, dizer? Eu diria que nós estamos a caminhar para uma segurança global. E aqui a segurança global não é a segurança global no sentido planetário ou no sentido internacional. É global em vários sentidos. Porque é global no território, porque, bem, a cibersegurança nem sequer tem território. Mas o território deixou de ter fronteiras. Seja o território local, o território regional, o território nacional, o território internacional. Portanto, global no território. Também global nos bens a proteger. Porque a segmentação entre a segurança do Estado, ou a segurança civil, ou a segurança da segurança da soberania externa ou da soberania interna é uma divisão cada vez mais artificial. Portanto, uma interação, uma interseção dos bens que a segurança protege, portanto, também global nessa perspectiva, global também nos atores da segurança. E, portanto, hoje, isso é evidente, estamos muito para além do Estado como o ator principal da segurança, ou como o ator único da segurança, principal ainda será, mas ele há muito deixou de ser o ator único, não só por força da comunidade internacional, mas também porque dentro dos próprios Estados um dos desafios é o desafio da descentralização dos atores da segurança. Eu sei que isto pode parecer para alguns arrepiante, mas a verdade é essa, é que a descentralização do poder também tem que implicar muitas vezes a descentralização dos agentes de segurança para estruturas infraestaduais. Isso já vai acontecendo, em Portugal acontece pouco, mas além do problema digamos, da descentralização
dos atores públicos de segurança, ainda temos o problema da segurança privada, que, como sabem, tem vindo a crescer e não podemos fechar os olhos a essa realidade. Portanto, temos um problema de descentralização pública da segurança e um problema também da privatização da segurança e dos agentes da segurança, que julgo que é uma inevitabilidade, até certo ponto é um direito das pessoas de se autoprotegerem, de se auto-organizar, de auto-organizarem a sua proteção, mas, evidentemente, dentro de certas regras. Mas os dados são esmagadores, porque hoje a economia da segurança privada tem vindo a aumentar de uma forma exponencial. E não julgo que isso seja nenhum pecado, nenhum erro. Agora, mas penso que suscita uma reflexão sobre o papel que cabe às estruturas públicas de segurança e o papel que cabe às estruturas privadas de segurança. Portanto, multiplicação dos atores e diversidade dos níveis de intervenção dos próprios atores. E isto também significa que os destinatários da segurança são múltiplos e são globais. Porque há a segurança das comunidades, há a segurança das pessoas, há a segurança dos Estados, há a segurança da humanidade. Portanto, usando aqui também um pensamento do direito internacional, nós hoje falamos muito também no chamado direito global. É um direito em que, sobretudo na concepção que hoje vai aparecendo o chamado Estado pós-nacional, em que o Estado deixa de ter fronteiras do seu direito interno em relação ao direito internacional que vai absorvendo, ao direito das estruturas supranacionais, no caso do direito da União Europeia, e, portanto, também, se há um direito global, não há só um direito de um Estado, mas há um direito do Estado que se insere num direito de natureza global, também provavelmente a segurança se vai inserir, não a segurança nacional, mas a segurança como uma realidade que se vai inserir numa lógica de segurança global que tem uma dimensão internacional, evidentemente, tem uma dimensão nacional e até tem uma dimensão regional e local. Portanto, penso que a pouco e pouco vamos caminhando neste sentido de uma perspectiva de segurança global em que, claro, pode haver o risco de ser tudo ao molho, isto é, tudo é segurança e vamos misturar todas as realidades, não é bem assim, mas tem de haver uma cooperação e uma interação entre essas várias realidades. Aliás, coisa que em muitos países está a suceder, está a acontecer, quer ao nível interno, quer ao nível também de cooperação internacional. Eu agora passaria à segunda parte da minha intervenção para vos falar um pouco sobre os estudos do tal direito da segurança. Agora, não a concepção de segurança, o conceito de segurança em si, mas uma outra perspectiva mais restrita. Agora vem ao de cima a minha formação jurídica, que é precisamente de saber qual é o papel do direito no bem segurança, ou na ideia de segurança, ou no conceito de segurança, seja lá o que isso for. Qual é o seu papel? Nós, os juristas, ou os cidadãos, porque os cidadãos também percebem que as leis são para todos, não são só para os juristas, mas qual é o papel das leis, digamos assim, na segurança? Para que é que as leis servem? E aqui o direito tem um duplo papel. As leis têm um duplo papel. Tem um papel de fundamento da ação que possa conferir segurança, portanto, dá razão e dá força à intervenção das estruturas de segurança e, portanto, legitima a intervenção da segurança, portanto, é um fator de legitimação e de fundamento e de critério da atividade de segurança. Isto é, não pode haver uma atividade de segurança sem lei, ou sem direito, neste caso, embora depois com vários níveis. Portanto, é o fundamento e o critério da ação, mas é também o limite dessa mesma ação. E, portanto, a segurança, o direito também pode, se é o acelerador, também pode ser o travão. Agora já não há embreagem, com os carros com mudanças automáticas já não há embreagem, portanto, ou é acelerador ou é travão. E o travão significa que também está no direito o limite da intervenção das forças de segurança e da intervenção de cada um para não pôr em causa a segurança dos outros e os direitos dos outros ou para não haver confusão de missões entre as várias estruturas que devem conferir a segurança. Portanto, é essa a perspectiva. Claro que isto depois obriga a que o tal direito da segurança se deva segmentar conforme as áreas em que intervém e penso que isso vai sendo possível. Em Portugal, a ideia de estudar o direito com a segurança é uma ideia que tem sido muito frutífera. Já agora, enfim, fazendo aqui autopublicidade,
Na Faculdade da Universidade Nova e também aqui no IUM e na GNR, temos levado a cabo cursos com grande importância nestas áreas, de mestrados e doutoramentos em Direito e Segurança. Mas não só, não quero ser aqui chauvinista, digamos assim, no plano das instituições, ou nacionalista, mas outras instituições também o têm feito e bem. Várias outras universidades, mesmo as ciências sociais e humanas, têm, quando estudam o fenómeno da segurança da perspectiva sociológica ou da perspectiva histórica ou da perspectiva da ciência política, também isso implica necessariamente uma dimensão jurídica. E, portanto, todos esses cursos, onde também tenho lecionado, cursos de relações internacionais, cursos de ciência política, nesses cursos também há uma preocupação de ver a perspectiva jurídica. Não é a perspectiva do jurista, é a perspectiva daquilo que a lei tem a dizer sobre esses fenómenos da segurança e qual é o papel da lei. E, portanto, penso que esse é o caminho. Eu permito-me aqui fazer uma alusão, não sei se é crítica, mas acho que ninguém vai levar a mal, ao IDN, porque o IDN nos últimos tempos tem retirado dos cursos de auditor de defesa nacional, a meu ver, sem qualquer explicação, tem retirado disciplinas jurídicas. E, portanto, eu acho que o direito tem que estar presente nos cursos de defesa nacional. Portanto, eu não posso conceber que um auditor de defesa nacional tire um curso durante um ano sem nunca ter tido uma disciplina de direito internacional da segurança, ou direito humanitário, ou direito policial, ou direito militar. E, portanto, fica aqui esta minha observação. Não sei se há aqui alguém que tenha responsabilidades, faço com toda a simpatia, mas, a meu ver, tem havido um esvaziamento dos cursos de defesa nacional de uma dimensão jurídica que tinham, aliás, numa fase inicial. Participei e dei muitas aulas nesses cursos, não tenho dado agora nos últimos anos, mas, portanto, em detrimento de outros lugares. Eu percebo que os conteúdos de um curso de defesa nacional são cada vez mais vastos, é verdade, sobretudo por causa das novas seguranças, sim senhor, aceito isso. Mas não posso aceitar que isso seja feito à custa da subtração, da explicação do papel das leis, quer ao nível do direito internacional, quer ao nível do direito interno, no que respeita ao fenómeno da segurança. Portanto, fica feita aqui esta minha observação. Espero que possa chegar onde deva chegar, mas também se não chegar não há problema nenhum, porque eu fico satisfeito comigo próprio com o facto de fazer esta referência. Pelo menos eu estou-me a reportar à estrutura do curso que eu vi, não para este ano, mas do ano passado, e realmente fiquei um pouco chocado quando percebi que não havia qualquer disciplina de direito num curso de defesa nacional. Bom, agora, avançando, há mesmo um direito da segurança? Porque até agora era mais ou menos, digamos, fácil perceber que, claro, há um direito penal, há um direito processual penal, isso é uma coisa talvez das mais antigas do mundo, pelo menos o direito penal, o direito processual penal talvez não tanto, mas há um direito militar, há um direito policial também. O direito militar e o direito policial são, no fundo, capítulos do direito administrativo. Agora é preciso saber se há um direito da segurança que possa ter princípios comuns e que possa ir para além do direito policial e do direito militar, porque as estruturas de segurança já não se reduzem às estruturas policiais e às estruturas militares. Nós temos hoje uma estrutura importante de proteção civil em Portugal. Temos uma estrutura importante, temos um sistema de informações da República Portuguesa, que tem recursos humanos, que tem questões críticas, não no sentido de que estejam a agir mal, mas questões críticas não resolvidas do ponto de vista dos seus poderes e de afirmação da sua necessidade num Estado de Direito Democrático. E, portanto, o direito da segurança também tem que chegar a esses lugares. E indo para além de uma visão tradicional de ser um direito militar ou ser apenas de um direito policial. E até por uma outra razão, porque se nós só vemos o direito da segurança como o direito das estruturas de segurança, nós estamos a obliterar uma dimensão essencial, que é a dimensão dos direitos dos cidadãos à segurança, que é uma coisa de que ninguém fala. E realmente neste livro, se ele tem algum mérito, é pelo menos a minha parte ter feito um esforço, que não foi fácil, acho que foi talvez a parte mais difícil, que é de também mostrar que o direito da segurança não é só um direito da segurança que se aplica às instituições que no seu dia-a-dia atuam com certos poderes de autoridade para atingir certos objetivos da segurança nacional, mas também os cidadãos também têm o direito à sua própria segurança e a que o Estado lhes dê segurança.
que é coisa de que ninguém fala. Não sei se já perceberam. Falamos todos do direito à liberdade, aliás, na nossa Constituição, artigo 27, diz direito à liberdade e à segurança, aliás, é uma fórmula que é repetida em múltiplas cartas internacionais. É a forma da Revolução Francesa também, e até a Revolução Liberal Portuguesa, a liberdade e a segurança e a propriedade. Mas a segurança não se materializa em nada de especial. Claro que há quem considere que a segurança, no fundo, é uma condição para o exercício da liberdade, mas talvez possa ir um pouco mais longe do que isso. E eu já falei sobre isso. Mas antes disso, este direito à segurança tem alguma unidade, isto é, não é apenas uma justa posição de vários capítulos do direito, ou de direito que estavam arrumados. O direito social humanitário estava lá no direito internacional público, o direito militar e o direito policial estavam lá no direito administrativo, o direito penal é outra coisa, porque o direito penal apenas visa castigar, quando nós aqui estamos preocupados é com a prevenção dos fenómenos de ilegalidade, etc. Portanto, como é que nós vemos isso? Eu penso que pode haver realmente alguns princípios próprios deste direito à segurança. Para já, há zonas que têm que ser tratadas com analogia. O estatuto dos militares e dos polícias também pode aplicar-se ao estatuto dos agentes de informações. Mas, como nós sabemos, não tem qualquer... o estatuto dos oficiais de inteligência na nossa Constituição não tem qualquer cobertura. Até podemos cair no ridículo dizer que, em teoria, alguns agentes dos serviços de informações até podem fazer greve. Porque a greve está restringida na Constituição às forças militares, portanto, neste caso, não é restringida, é proibida, e também está proibida nas forças policiais, embora possa haver sindicatos, mas a Constituição não diz nada sobre se os se os oficiais de inteligência podem fazer greve. Poderão dizer que quando eles fazem ninguém dá por isso. Também é verdade. Ou deve ser verdade. Ou espera-se que seja verdade. Mas, na verdade, eles não podem fazer greve, na minha opinião. Mas não há qualquer justificação para esse pequeno... É um pequeno pormenor, há muitos outros. Muitos outros. Mas, portanto, há aqui uma série de questões de assimetria de tratamento dos vários corpos da segurança que levantam alguns problemas. Isto para já não falar da proteção civil, que então é um mundo verdadeiramente caótico. Porque a proteção civil em Portugal tem a característica, porventura, original no mundo, de ser uma mistura entre setor público e setor privado, aliás, com predominância do setor privado, as corporações de bombeiros voluntários, que em grande medida asseguram a proteção civil do país, embora haja uma estrutura de uma Autoridade Nacional de Proteção Civil, de Emergência e Proteção Civil, agora mudou de nome, também não sei porquê, portanto, mas a verdade é que é preciso encarar esses agentes da proteção civil com outros poderes que não têm, porque muitas vezes nas questões da proteção civil surgem outras questões de segurança que não são só questões de mera proteção civil. E esse assunto não está estudado. Sobretudo porque a proteção civil pode ter necessidade de intervir na propriedade, de intervir, por exemplo, na restrição de pessoas. Mas os agentes de proteção civil não são agentes da autoridade. Não são agentes policiais. E não deviam ter poderes, às vezes, semelhantes aos poderes das autoridades policiais. Talvez. Mas isso não está estudado, nem está legislado. Portanto, há várias questões abertas e a ideia de tratar todos esses assuntos em conjunto num direito da segurança poderia ter essa grande vantagem de tratar em globo estas várias matérias. Mas, voltando àquilo que pode ser, voltando aos princípios que podem justificar a existência do direito à segurança, eu diria que há dois princípios, além de outros, que são fundamentais. Um deles, que é aquilo que distingue muito o direito da segurança do direito penal e processual penal, embora haja uma conexão, como é evidente, mas a meu ver são lógicas completamente distintas, é a ideia o princípio da prevenção. Porque a segurança atua preventivamente. Claro que pode agir repressivamente, com certeza, não é isso que está em causa, mas a ideia de segurança é uma ideia sempre preventiva. E, portanto, atuar antes do mal se consumar. E, portanto, tendo instrumentos que permitam, precisamente, essa atuação preventiva. Um princípio da prevenção, que, no fundo, inspirando este princípio também num princípio do direito ambiental, como sabem, que há dois princípios muito parecidos, o princípio da precaução e o princípio da prevenção no direito ambiental. E depois, outro princípio muito importante, que não há noutros ramos do direito, pelo menos com a força que aqui tem, é o princípio da necessidade.
Portanto, aliás, é um velho tema, é um tema que eu estudei na minha tese de doutoramento sobre o estado de sítio e o estado de emergência, mas é um tema importante porque muitas vezes a atuação de segurança é surpreendida com situações que não estão previstas na lei, mas a estrutura de segurança não pode deixar de agir para proteger os bens individuais ou os bens coletivos. E não vai deixar de agir só porque não há lei. Ou não vai agir, às vezes, esperando a autorização superior, porque quando vem a autorização superior já o país desapareceu. Ou se vai estudar o assunto que não está previsto em lado nenhum. E, portanto, o princípio da necessidade gera uma nova legalidade, uma legalidade alternativa, e, portanto, pode-se invocar um direito de necessidade que muitas vezes permite mudar as leis que às vezes não estão feitas para situações de exceção, mas apenas estão feitas para situações de normalidade. Ou leis que estão feitas para situações de exceção, mas há sempre a exceção da exceção, e as leis da exceção não estão previstas para a exceção da exceção. E, portanto, o princípio da necessidade tem esta flexibilidade, tem este caráter dútil de se poder adaptar a versatilidade a novas situações que sempre ocorrem e que estão sempre imprevistas ou imprevisíveis. E, portanto, as estruturas de segurança são sempre confrontadas com situações novas ou com necessidade de agir sem lei ou com necessidade de agir com preterição de procedimentos ou com uma urgência que a lei, em condições normais, não permite. Portanto, o chamado Estado ou direito de necessidade administrativa, que é o que aqui acontece, pode ser um direito de necessidade constitucional, no caso do estado de exceção. Também temos, embora fraco, quando um dia, se Deus quiser, espero que não, nunca aconteça, tivermos um problema para aplicar o nosso estado de exceção, vão ver que ele não vai servir para nada. Porque ele dá tão poucos poderes, é tão complicado chegar a uma declaração de estado de exceção. E os poderes são tão poucos que ele confere, que não há estado de exceção que resista e que permita, em tempo útil e com eficácia, resolver uma situação de crise política que o país possa ter. Mas vamos esperar que esse assunto fique apenas nos livros e que não seja necessário um dia aplicá-lo na realidade. Mas eu tenho uma visão muito crítica, embora na minha tese ultimamente eu tenha tido uma posição mais defensiva, hoje tenho uma posição mais atrevida. Mas como a pessoa, quando a pessoa faz uma prova pública, é melhor ser mais defensivo, mas depois da prova concluída já pode ser mais liberto de língua. Mas de facto tenho uma visão muito crítica em relação às estruturas constitucionais de exceção, que são muito fracas. Nós temos um Estado de exceção muito fraco. E aliás, isso tem sido visto até em comparação com outros países. Veja o que é que os outros países fizeram nessa matéria. Os Estados Unidos ou a França criaram novas estruturas de exceção perante a crise do terrorismo que os tem afligido. O Patriot Act, por exemplo, nos Estados Unidos, dá muito mais poderes do que uma vez nós podemos imaginar no nosso estado de exceção, ou a nova legislação da França em matéria de estado de exceção policial. Portanto, mostra que isso, agora reestudado em relação ao nosso estado de sítio e estado de emergência, faz com que o nosso estado de sítio e estado de emergência seja realmente umas figuras minúsculas perante aquilo que deviam ser para responder com eficácia, embora dentro da legalidade, que seja possível, e nunca pondo em causa o fundamento da Constituição, responder a essas novas ameaças. Portanto, este direito à segurança é o estudo global, quer da perspectiva do direito das pessoas, do chamado Estado-comunidade, quer da perspectiva do Estado-poder. Vou dar aqui uma dicotomia da ciência constitucional italiana que me parece feliz, que é ver o Estado de duas perspectivas. O Estado-comunidade, isto é, a chamada, embora erroneamente, sociedade civil, mas não é bem sociedade civil, é que a sociedade civil faz parte do Estado. A sociedade civil, o que é? São os cidadãos do Estado. Porque o Estado é o quê? É uma associação de cidadãos que está instalada num território. Portanto, esta coisa de que há o Estado e a sociedade civil, isso não existe. Porque nós somos o Estado. A sociedade civil é o Estado. O que há é governantes e governados, mas isso é outra coisa. Agora, a sociedade civil é a comunidade política, que são as pessoas que são o substrato de uma realidade que é servida pelos governantes e em relação às quais os governantes exercem o seu poder. Dessa perspectiva, o direito à segurança está previsto na nossa Constituição. Tem-se discutido pouco o assunto. Penso que há questões que estão em aberto.
tenho dito isto aos meus alunos várias circunstâncias, há questões que estão em aberto, que é, sobretudo, saber se há um direito positivo à segurança. Isto é, assim como há um direito a ter escolas públicas, um direito a ter hospitais públicos, um direito a ter medicamentos gratuitos ou mais baratos, saber se o cidadão também pode reivindicar ter mais esquadras no seu bairro ou ter mais polícias para se sentir mais protegido e menos inseguro. Se, portanto, há um direito, uma segurança que se pode individualizar como um bem jurídico individual e não apenas como um interesse difuso ou como um bem coletivo. Essa é uma questão complexa, porque, digamos, estou a imaginar o que é um tribunal a julgar uma ação de um conjunto de moradores num bairro de risco, a dizer que faltam polícias e o tribunal a dizer que, sim, se passarem mais 10 vezes por dia naquela rua, o bairro ficará seguro. Isto não é assim. Não é assim, nem do ponto de vista operacional, necessariamente, e também não é assim do ponto de vista da decisão, digamos, daquilo que o juiz pode decidir, porque é que o juiz sabe de que se passar mais 10 vezes uma patrulha, o bairro fica seguro. O juiz não tem essa capacidade, não tem esta capacidade técnica operacional, não consegue decidir uma coisa destas. E, portanto, mas é um problema que eu acho que se pode colocar, porque há um direito à segurança. É um direito individual, está no artigo 27 da Constituição. Agora, a segurança também pode ser usada não só como um direito, mas como uma limitação aos direitos dos cidadãos. E, portanto, pode haver razões de segurança que limitem os próprios direitos dos cidadãos. No caso do Estado de Estado de Emergência é um desses casos, ou razões de restrição dos direitos. Mas a segurança não é só um direito, mas é também uma limitação a outros direitos. Ou ao próprio direito à segurança, também pode acabar por ser um limite ao direito à segurança. Aqui a segurança tem sentido amplo, naturalmente. Agora, para terminar, o outro lado é um lado que tem muito que dizer, que é o Estado, o Estado de poder e a chamada segurança nacional. Portanto, agora já a perspectiva não dos cidadãos, mas dos governantes, não dos governados, mas dos governantes que possuem poder político, poder legislativo, poder administrativo, poder judicial, e que têm uma missão que é a de dar segurança aos cidadãos e dar segurança às instituições. E, portanto, conferir segurança às instituições e aos cidadãos. Hoje, a tendência é para se construir um tal conceito de segurança nacional, embora a nossa Constituição não fale desse conceito. Mas o Estado sempre teve, do ponto de vista dos seus governantes, a finalidade de prover a segurança. Este conceito de segurança nacional tem como vantagem ser um conceito que integra várias perspectivas parcelares da própria segurança setorial, no fundo indo ao encontro da ideia da segurança global. Em grande medida é essa a ideia do conceito de defesa nacional, sim, mas o problema é que a defesa nacional em Portugal ficou, e agora não estou a criticar outra vez o Instituto de Defesa Nacional, mas o problema é que a defesa nacional em Portugal ficou prisioneira de uma concepção militar. E a nossa Constituição é prova disso. Porque a nossa Constituição, quando fala de defesa nacional, fala das ameaças externas apenas, e depois a seguir, quando nós perguntamos, então sim senhor, quem são as instituições que vão dar a segurança nacional? O que é que aparece? Os militares, mais ninguém. Aí a polícia não contribui para a segurança nacional. Os serviços de inteligência não contribuem para a segurança nacional. Os serviços de proteção civil não contribuem para a segurança nacional. Aí são só os militares. E há um Conselho Nacional de Defesa, há um Conselho Superior de Defesa Nacional. Quem é que lá está? Apenas os militares. E as outras estruturas de segurança não estão porquê? Então a defesa nacional é uma defesa militar da República. Embora isso não seja dito assim na Constituição, é dito ao contrário na Constituição, mas às vezes o que é dito, o contrário, é porque é o contrário. E, portanto, neste caso, a conclusão a que o intérprete chega é que, na verdade, a defesa nacional continua, na nossa Constituição, prisioneira de um conceito militarista de defesa nacional. Além de um conceito errado de achar que a defesa nacional é apenas uma atividade para proteger o Estado e os seus bens jurídicos de ameaças externas. É verdade que o conceito constitucional de defesa nacional até não refere apenas à segurança externa, mas também refere à segurança interna. É verdade. Essa justiça deve ser feita. Mas depois, no fim, estraga tudo. Quando vem dizer que a defesa nacional é a proteção de bens jurídicos da segurança externa e interna, mas contra ameaças externas apenas.
Aí é que está o problema. É que na parte final do artigo estraga um conceito de defesa nacional que poderia realmente aparentar-se a um conceito de segurança nacional. Depois, o que é que a Constituição tem a dizer sobre o assunto? Ou o que é que diz sobre o assunto? Diz muito pouco. Portanto, aqui há um problema complicado que tem a sua razão histórica. Não, acho que isso não, sobretudo os colegas estrangeiros, têm que ficar com essa percepção, que há uma razão histórica para a presença na Constituição das Forças Armadas ser muito superior àquilo que se refere às forças policiais ou aos serviços de informações. Porque, reparem, o 25 de Abril foi feito pelas forças militares, as Forças Armadas. E, portanto, é evidente que a Constituição feita no rescaldo de uma revolução democrática militar tinha que ser fiel a essa ação e, portanto, legitimar a intervenção militar. Acho que era muito superior na primeira versão da Constituição e, portanto, dar um papel muito explícito às Forças Armadas e, ao contrário, a polícia, durante o Estado Novo, foi sempre vista como digamos, uma proteção específica de um regime de ditadura. E, portanto, a polícia que aparece na Constituição de 66 é apenas um artigo lá no meio da administração pública que não tem autonomia sistemática e que diz muito pouco sobre aquilo que é a polícia. Portanto, nem sequer fala nas estruturas possíveis de polícia e nem sequer fala na condição policial e quais são os direitos e os deveres dos agentes de natureza policial. Para já não falar na total ausência de referência à proteção civil e os serviços de informações lá a certa altura apareceram numa das revisões constitucionais, mas também não sabemos o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer e nem sequer sabemos como se organizam e quais são os seus fins. Não sabemos. Sabemos doutrinariamente e sabemos pelas leis que têm sido feitas, que evidentemente não têm sido declaradas inconstitucionais, felizmente, mas da Constituição a legitimidade dos serviços de informações é muito reduzida. E também sabemos, infelizmente, que os poucos poderes que têm até lhes são tirados, porque, infelizmente, recentemente o Tribunal Constitucional veio dizer que nem sequer o acesso aos metadados os serviços de informações podiam ter, porque esse acesso é inconstitucional por violação do direito ao sigilo das comunicações, quando sabemos que os metadados não são o conteúdo das comunicações. Portanto, se isto é assim em relação aos metadados, nem vale a pena continuar a conversar sobre o problema da interseção das escutas telefónicas, porque então essa matéria é que será verdadeiramente impossível, digamos, de acordo com este entendimento do Tribunal Constitucional, que a meu ver é excessivo. Aliás, eu neste livro falo sobre isso ainda antes da decisão ter sido tomada pelo Tribunal Constitucional, que foi tomada agora em setembro. O acórdão foi publicado em outubro. Apesar de tudo, foi um avanço em relação a uma outra versão da lei que era menos garantista e em que teve um chumbo brutal 12-1. Esta também chumbou, mas foi por menos votos contra, ou menos votos, ou com menos votos a favor da inconstitucionalidade, porque, entretanto, fez-se uma nova lei com uma série de garantias e através com a intervenção constante de uma secção superior do Supremo Tribunal de Justiça e com o acompanhamento constante do Ministério Público, mas mesmo assim o Tribunal Constitucional, a meu ver, mal considerou a lei do acesso por parte dos serviços de informações aos metadados como sendo uma lei inconstitucional. Aliás, sobre isto também ficam convidados na próxima semana uma mestra em Direito pela minha faculdade, aliás defendeu ainda antes do verão uma excelente tese de mestrado, precisamente sobre este assunto, e essa tese será apresentada na quarta-feira da próxima semana, dia 20, na Livraria Almedina, às 18 horas. A tese é sobre a Lei de Acesso aos Metadados e a autora chama-se, é uma juíza de Direito e doutoranda em Direito e Segurança, chama-se doutora Mariana Sousa Machado. Ora bem, agora ainda para terminar aqui a minha intervenção, que já estamos no limite. Não só, digamos, a questão da segurança nacional e o que é que esse conceito diz do ponto de vista do Estado de Poder, mas também a questão da segurança na comunidade internacional. Aqui também penso que há assuntos importantes a referir. Neste aspecto, a Constituição Portuguesa até está bastante bem, porque o artigo 7º alinha facilmente com todas as recentes
novidades que são trazidas pelo direito internacional da segurança. Claro que tem havido aqui uma profunda evolução, sobretudo no caso da União Europeia, que tem adquirido progressivamente novas competências em matéria de segurança e defesa, portanto, segurança interna e externa. Isso agora até tem digamos, um pró-serviço de inteligência, aliás, liderado por um português, o Dr. Casimiro Morgado, que foi o anterior diretor do CIED, que é o líder dessa estrutura que integra o Serviço de Ação Externa da União Europeia, o que é uma excelente notícia para Portugal e que nos honra, a própria pessoa, e honra Portugal. Mas no plano internacional esta questão tem sido uma questão também com novos desenvolvimentos. Portanto, porquê? Porque hoje fala-se num direito à paz, digamos, como novo direito fundamental. Portanto, a ideia de que, claro que depois da Segunda Guerra Mundial a questão da paz tornou-se uma questão, digamos, de necessidade absoluta, porque num século, 2 guerras mundiais passou a ser demais. E, portanto, se a humanidade não consegue prevenir a Terceira Guerra Mundial, a humanidade não serve para nada. As estruturas da humanidade não servem para nada. E, portanto, a questão não é só da prevenção da Terceira Guerra Mundial, mas a questão da segurança internacional tornou-se uma prioridade absoluta das relações internacionais, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Mas aí também eu acho que há luzes e sombras. Há luzes porque há uma maior cooperação internacional e muitas vezes as instituições internacionais acabam por absorver competências nacionais. E talvez bem, no combate ao terrorismo, as Nações Unidas têm muitas vezes ocupado o espaço vazio ou o espaço da inércia das estruturas nacionais e têm aumentado a cooperação policial. Sobretudo nas questões do terrorismo, o Conselho de Segurança tem tido uma intervenção direta nessa matéria. Embora isso possa ter alguns riscos, porque já deu algumas barracas, mas também nós sabemos que isso tem o seu reverso, que é de os Estados procurarem uma segurança autónoma e unilateral, contrariando uma ideia de uma segurança coletiva. E, portanto, as novas concepções sobre a legítima defesa, como sabem, vão no caminho do caráter mais unilateral da segurança e menos no caminho de uma coletivização da própria segurança internacional. Isto é, lateralizando o Conselho de Segurança e, portanto, ampliando um direito de legítima defesa para poder intervir mais antecipadamente, quer seja na concepção da legítima defesa preventiva, quer ainda mais na concepção da legítima defesa preventiva. E portanto, esses são sombras que eu percebo, mas que podem desequilibrar mais facilmente as relações internacionais. Mas há, apesar de tudo, outras questões novas que são importantes, que é a ideia de que a segurança não é só hoje uma segurança de security, mas também de safety, ou seja, hoje a comunidade internacional tem uma voz muito mais ativa em gestão de crises, em gestão de catástrofes, de acidentes naturais, em questões de refugiados, situações críticas de fome, de sede, de calamidades naturais, e portanto hoje a segurança internacional também atinge esses patamares de ajuda internacional de natureza humanitária. Portanto, não ficou apenas numa lógica de meramente securitária, mas abrange também uma segurança civil que vai crescer no plano internacional através de maiores cuidados que são atribuídos a essas várias instâncias internacionais nessas novas áreas, reclamando também, no fundo, que as pessoas possam ter uma maior proteção. Mesmo para terminar, o que é que se pode dizer da nossa Constituição em matéria de segurança? Ou seja, o que deve a Constituição Portuguesa de Segurança dizer? O que é que diz, o que é que não diz, o que é que devia dizer? Bem, aqui isto é um exercício, porventura, frívolo, porque não disponho de poder de revisão constitucional. Nenhum de nós dispõe. Apenas os deputados é que dispõem desse poder. E até o pode dizer agora, porque já há muitos anos que a Assembleia da República tem o poder de revisão constitucional aberto e não tem exercido. Pelo menos não tem aparecido projetos de revisão constitucional. Como sabem, a revisão constitucional é 5 anos depois da aprovação a ordinária, depois da aprovação da última lei de revisão ordinária. Como já passaram mais de 5 anos, portanto, esse poder só se fecha quando se inicia um novo processo, que nunca se iniciou porque os partidos têm entendido que o assunto não é prioritário. Mas acho que há muita coisa a mudar na Constituição, a começar nestas questões da segurança. Uma questão que coloco desde logo é saber se não há, perante a multiplicação de sistemas
Sistema de Defesa Nacional, Sistema de Segurança Interna, o Sistema de Informações da República, o Sistema de Proteção Civil, se não há no fundo aqui uma multiplicação, o Sistema de Investigação Criminal, se não há aqui uma multiplicação de sistemas, se não é melhor ter um único sistema em que estes sistemas se possam encaixar e em que possa haver uma maior coordenação. É verdade que têm sido feitos alguns progressos, sobretudo no caso do Sistema de Segurança Interna. Penso que a criação de um secretário-geral, que é hoje uma senhora, a doutora Helena Fazenda, penso que isso foi uma reforma importante. Mas talvez falhe aqui uma visão de um sistema de segurança nacional que pudesse ainda potenciar a interação das várias estruturas de segurança. Isso é aceito pelos cidadãos. Aliás, a questão dos incêndios há 10 anos foi a prova disso. Da necessidade do quê? Da necessidade de todas as estruturas de segurança colaborarem entre si. Os bombeiros, as forças policiais e as forças militares até. Aliás, as forças militares têm até uma incumbência constitucional específica em matéria de proteção civil. Coisa que, por acaso, as polícias não têm. Nem sei porquê. Embora depois ela exista na Lei de Segurança Interna. E também existe na Lei de Base da Proteção Civil. Mas essa questão é uma questão que tem que ser recolocada, digamos, na diluição das fronteiras e na possibilidade de cooperação, sem haver aqui adulteração da natureza das coisas e da função de cada um, mas uma maior cooperação entre... e penso que isso vai tentando, mas isso seria sempre melhor se tivesse um respaldo constitucional forte. Portanto, penso que essa é uma questão. A questão também da valorização do Estatuto Constitucional da Proteção Civil e da Proteção de Informações, porque, na verdade, esse Estatuto Constitucional não existe. E, portanto, nós temos uma Constituição de Segurança assimétrica, ou, digamos assim, coxa, porque fala e bem das Forças Armadas, diz praticamente tudo o que há para dizer. Do ponto de vista policial, diz o mínimo dos mínimos, também não só faltava se não dissesse nada, no artigo 272, sobre as medidas de polícia, o que é a polícia, etc. Por acaso não fala no conceito de ordem pública, que é referido depois na legislação, mas a Constituição não fala na ordem pública. Eu já havia textos a dizer que o conceito de ordem pública legal é um conceito inconstitucional. Já vi isto escrito. Porque a nossa Constituição não fala nunca de ordem pública no respeito à atividade policial. Portanto, também era só faltava que agora a ordem pública fosse inconstitucional. Também, eu já vi de tudo. Portanto, isso medido também é de ver isso dito em algum tribunal. E depois a questão do estatuto da proteção de informações, que embora hoje haja um reconhecimento, pelo menos organizatório, em normas organizatórias de competência, de que ele pode existir, mas não se sabe em que termos, e não se sabe com que poderes, e com que finalidades, e com que colaboração, e com que estatuto, porque essa é outra questão complexa em vários países, sobretudo na Norte da Europa. Julgo que muitos sabem disso, os serviços de informações também são serviços policiais. Ou os serviços policiais também são serviços de informações. O FBI norte-americano, como sabem, é as duas coisas. É polícia e serviço de informações. E, por exemplo, eu conheço bem, porque fiz lá 2 conferências na Suécia, quando era presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, e eles não tinham problema nenhum em dizer que o serviço policial também era um serviço de informações. Não havia qualquer problema de juntar as duas funções, a função de inteligência e a função policial, ou a função de investigação criminal. Não há nenhum problema. Nós temos um problema por causa da PIDE-DGS. E, de facto, é um dogma que não está, aliás, na Constituição. Da produção de informações não poder misturar-se com a função policial ou a função de investigação criminal. Ou função policial, digamos, incluindo também a investigação criminal, que é uma aquisição mais recente da função policial, como sabem, porque essa não era a sua origem. Mas eu julgo que isso também tem que ser encarado de frente e penso que pode ajudar também a satisfação do direito à segurança dos cidadãos. E não tem que ser necessariamente visto como algo que vá agredir os direitos dos próprios cidadãos. Portanto, estas são as minhas reflexões. Muito gosto em aqui poder voltar nestas circunstâncias. Voltarei na próxima semana para falar sobre uma matéria que eu acho de que gosto especialmente. Aliás, eu gosto de todas as matérias, o problema é esse, que é sobre o controle da produção de informações. E, portanto, na próxima semana aqui estarei, mas agora temos ainda algum tempo para, evidentemente, colocarem questões e colocarem as dúvidas que me puderem. Muito obrigado pela vossa atenção.